Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. A gente está começando o ano 2024, né, gravando em janeiro deste ano, e vamos falar de metas, né? Mas as metas têm que ser, digamos, equilibrado. Vamos ver se esse termo é bom durante o programa ou não. A gente vai saber com os nossos convidados. Mas a gente vai falar também de saúde mental, até porque na Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma série de iniciativas. A gente vive agora o Janeiro Branco, para que todos tenham saúde mental. Então tem muitas iniciativas nesse sentido. Nós temos uma frente parlamentar só para tratar desse tema aqui. Então a gente vai tratar desse tema com os nossos convidados para você estabelecer boas metas para 2024, mas sempre com equilíbrio, com saúde mental, que faz parte do nosso tema neste programa. Eu vou apresentar para vocês nossos convidados. É a Ana Cláudia Ramos, ela é neurocientista, ela é especialista em comportamento humano. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Muito obrigada. E com a gente também, Rodrigo de Aquino, ele é especialista em psicologia positiva. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Psicologia positiva, o que é isso? A gente tem várias psicologias e dentre elas é um ramo, é isso? Não, a psicologia positiva é um campo de estudo que ela está fora do espectro da saúde, né? Então, assim, ela é um campo de estudo que envolve a psicologia, a economia, a sociologia, a antropologia, e a gente estuda as formas que o ser humano pode encontrar para ter uma vida mais digna de ser vivida, né? Então, a ideia da psicologia positiva é você ajudar o ser humano e as organizações a florescerem, encontrar o seu melhor lugar no mundo. Então ela pode ser, tanto que assim, eu não sou um profissional da saúde, eu sou um comunicólogo. Né? Então eu uso da minha área da comunicação com a psicologia positiva para ajudar as organizações a florescerem, a encontrar o seu melhor lugar no mundo. Eu acho que tem tudo a ver. A gente está no começo do ano, a empresa, a gente está falando de metas pessoais, mas pode falar também de metas das empresas, né? E a empresa tem uma meta, aí ela te procura falar, olha, Rodrigo, a gente tem uma meta aqui, mas eu quero que o pessoal cumpra a meta e seja feliz, dá? Acho que quando a gente coloca, quando a empresa ela tem como uma meta criar uma equipe mais com florescimento, com mais felicidade, com mais saúde mental, com mais bem-estar, a gente tem que pensar primeiro nas pessoas, porque a organização ela é feita por pessoas, né? E a gente sempre vai começar pela alta liderança. A alta liderança ela tem que estar completamente comprometida com essa ideia, porque ela que vai assinar as compras, ela que vai assinar a contratação, o desligamento das pessoas, ela que vai criar toda a missão, visão e valores da empresa, que essas pessoas todas vão ter que seguir, né? E a partir daí ele vai colocando em cascata, o líder, aí a gerência ou a diretoria e todo mundo até chegar no mais baixo escalão da empresa. Né? Existem números que comprovam a psicologia positiva? Por exemplo, quem trabalha positivamente vende mais, é mais produtivo? Então, a gente tem sempre que tomar cuidado com essas coisas, porque assim, existem números sim. Então, por exemplo, tem um dado da Universidade do Texas que eu gosto muito, que a menor intervenção positiva dentro de uma organização pode fazer com que ela cresça até 2%. Isso é um número muito expressivo, se a gente for pensar. Você tem números de criatividade que aumentam em 30%, engajamento e também nessa faixa de crescimento, mas o que acontece? Cada pessoa age de uma forma diferente. E aí a minha colega aqui, depois ela pode elaborar melhor essa questão. Cada pessoa funciona de um jeito, a combinação de pessoas também elas formam entregas diferentes. Então, e aí o mais importante, a gente não pode implementar uma cultura de saúde mental dentro de uma organização, buscando com que as pessoas sejam mais felizes dentro de uma organização, esperando retorno financeiro. Porque o propósito não é você gerar retorno financeiro. O propósito é você gerar um ambiente mais saudável, você diminuir o absenteísmo das pessoas, você diminuir o ressenteísmo das pessoas, você conseguir ter um lugar que vai atrair talentos e reter talentos. Mas aí, por consequência, você pode ser mais produtivo. E aí, por consequência, você tem ganhos financeiros, você tem ganhos na sua imagem. Mas o propósito inicial não pode ser esse, porque senão chega o seguinte, no terceiro mês, se aquela pessoa que assinou o documento não teve retorno, isso tudo é balela. E ele corta, entende? Então, assim, eu tenho que entender que dentro de uma combinação de pessoas, eu tenho um bom diretor, que talvez ele naquele momento ele não tenha ainda comprado a ideia, mas ele é um bom líder, né? Eu vou desligar ele porque ele não comprou a ideia? Não, a gente precisa fazer um trabalho de mudança de comportamento, que ele vai se adaptando a essas metas novas da empresa, e a partir daí
talvez essa conquista financeira que a gente colocou, que pode acontecer em um ano, talvez naquela empresa ela vai demorar 1 ano e meio. Agora também pode ser ao contrário. Se você tem uma liderança que ela é mais engajada, com uma equipe que em rede consegue abraçar melhor essa ideia, onde há mais coerência, isso é uma palavra importante. Quando tem mais coerência dentro disso, dentro de uma organização, você consegue fazer com que o processo ele aconteça de um jeito mais fluido e saudável e melhor. Muito bom. Eu vou passar aqui com a Ana Cláudia. Antes, eu vou falar um pouquinho para vocês desse mês do Janeiro Branco, que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem incentivado bastante. Até fazer uma rápida leitura e você vai entender. Olha, a campanha Janeiro Branco surgiu em 2014, portanto, quem é bom de conta aí, praticamente 10 anos, né, de 2024, para aproveitar a reflexão desse início de ano que a gente tem, por exemplo, agora em janeiro. Né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, definiu como um estado, saúde mental como um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, consegue enfrentar as situações estressantes que são comuns nas rotinas diárias e é capaz de ter uma vida ocupacional produtiva. É de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, Ana Cláudia, de você eu quero saber um pouquinho da sua história, que é muito interessante, né? E você tem muito da sua vivência que você foi transformando em técnicas para a gente chegar nesse tema nosso. Estabelecer metas, mas dentro de um equilíbrio, se conhecendo e tudo mais. Então, conta um pouquinho da sua história, da sua técnica. Então, a minha história, né, no começo da minha vida, eu nasci numa família disfuncional, né, onde existia, além da própria estrutura disfuncional, também tinha doenças emocionais. Dentre elas, a depressão, que até então, na época da minha bisavó, não era diagnosticada. E é recente, né? A psicologia no Brasil, ela deve ter uns 60 anos, mais ou menos. Então, não era muito difundido você se conhecer para se entender e desenvolver recurso para lidar com as suas próprias emoções. Então, não tinha inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Né? Inteligência, ela é uma habilidade, você tem que desenvolver. E a habilidade, você precisa, quando fala de emoção, você precisa se conhecer, entendendo como que você reage às coisas para ir administrando isso e desenvolvendo a autopercepção, que é onde você vai corrigindo a sua reação emocional sobre os eventos. E no meu caso, eu nasci na família e até então eu não sabia de nada até eu completar 16 anos. E a adolescência é um negócio muito complicado, porque começa a ter o hormônio sexual e junto com isso as coisas elas tumultuam na vida de qualquer ser humano. É uma transformação radical, exato, principalmente as meninas. Exato, só que o que acontece? Isso já é meio previsto. Quando você estuda, você vê que o desenvolvimento infantil ele vai chegar nesse ponto onde a condição fisiológica vai ser predominante, onde entra o hormônio sexual e automaticamente é desenvolvido a crítica, capacidade de determinar critério e conduta sobre as suas escolhas. Só que não é explicado isso. Então vem de qualquer jeito e nesse momento eu tento me matar. Pela confusão que eu estava vivendo, pela bagunça, porque se você me perguntar por quê, eu não sei te responder. Mas o que aconteceu? Eu não morri, né? Dá para perceber. E o fato disso ter acontecido, eles se acharam na obrigação de me contar sobre o histórico da minha família. Então eles me disseram assim, olha, o que a gente ficou impressionado com você é que você foi muito precoce. Mas dentro da nossa família, isso é uma coisa muito comum. A sua avó se matou, sua bisavó se matou, sua tataravó se matou, até onde a gente sabe. A sua tia, irmã da sua mãe se matou. Então, a gente não está entendendo direito como é que a gente lida com isso, porque, de novo, a psicologia não era uma coisa que minha família tinha conhecimento até então, né? Uhum. E aí, eles me mandam para um regime, acreditando que o problema era porque eu estava fora do peso, só que dentro deste regime, que era um monte de coisas que se fazia ali, além de remédio, nutri e tudo mais, tinha uma psicóloga. E eu fiquei 20 anos com essa pessoa. Só que, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para ela, eu queria muito agora ficar viva, porque eu entendi que se eu ficar viva, eu vou me diferenciar da minha família. Como é que eu faço isso? E aí ela vira para mim e diz o seguinte, na época, né, a psicologia, ela não te dá recurso, ela te dá local seguro e acolhimento. E eu falei, nossa, aí eu fiquei meio frustrada, mas eu morava na rua da PUC e eu tive a capacidade de ir até a biblioteca
para tentar achar nos livros o que seria a resposta para as coisas que eu tinha sentido. E eu errei muito, mas o erro foi muito acerto, porque eu fiz um compilado de conhecimento e informação que foi muito rico para o meu desenvolvimento e para depois os meus estudos, né? Sem eu perceber, eu estava estudando. Só que eu xerocava, não sei se as pessoas sabem o que é xerox, né? Eu xerocava e aí eu levava para ela e ela foi assim, ela foi incrível porque ela entendeu a minha necessidade e começou a decodificar para mim e pensar comigo sobre o que era aquilo. Então, por exemplo, eu achava, dentro da neurociência, que foi a que melhor coube essa história, eu dizia, falou, olha, quando eu sinto algo é porque uma circuitaria neuronal foi ativada, que fez um caminho e a reação é um comportamento. Mas eu não entendo o que é isso. Aí ela ia lá e decodificava. Entendi. A gente está tratando aqui de metas, iniciando o ano, né? E a gente, claro, o ser humano, ele é um composto de desejos, né? Então, assim, a gente atinge um certo patamar e a gente já quer outro, né? Ao mesmo tempo que a gente quer segurança e a gente quer estar alimentado, quer estar seguro, a gente sempre quer uma meta que a gente acabou de atingir, a gente, não está bom, né? A gente já olha para o vizinho, né? E essa ansiedade, esse seu aprendizado trouxe alguma coisa nesse sentido? Porque hoje a gente é muito cobrado, né? Com metas, né? Que tem que cumprir a meta, tem que fazer outro curso, e por que eu vou ficar com você? Você é melhor que o outro, a concorrência é grande, né? Como é que você trabalha nesse universo para dizer para as pessoas, olha, tem que ter meta, mas tem que... Eu não gosto muito da palavra de equilíbrio, porque equilíbrio também, a gente sabe que às vezes existe um certo desequilíbrio, né? Quando a pessoa quer focar na carreira, ela vai se desequilibrar um pouco das outras áreas, enfim, né? Mas qual é o suprassumo do seu aprendizado nesses anos todos em relação às metas? Uma coisa importante entender é que tem algumas coisas que estão sendo muito ditas hoje e que acaba até deixando muito as pessoas com medo até de ter ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela é vital. A gente precisa ansiar por algo. Se eu não tenho ansiedade, eu não saio da cama. O problema é que as pessoas estão vendo quando ela transborda. Então, o excesso de ansiedade é o transbordo, é o que transtorna. O que transtorna, paralisa. E o que paralisa, adoece. Então, o importante a gente saber é que tudo que a gente sente é natural, desde que não quebre com a nossa rotina ou não tire a nossa paz. Porque o que nos incomoda nos controla. Então, isso é o maior aprendizado. A outra coisa é o seguinte, não adianta nada a gente querer coisas se a gente não entender a base. O meu estudo maior e o meu ganho maior é entender o cérebro. É mecanismo. O cérebro, ele é um órgão de resposta. As pessoas acham que o cérebro é um ser que habita dentro delas, é a parte. Não. Ele é igual ao estômago. Quando ele percebe que está precisando de glicose, ele vai te gerar a fome, que é um incômodo, e que vai fazer com que o estômago produza ácido para receber o alimento. O cérebro, ele é a mesma coisa, ele responde a comando de voz. Ele funciona por lógica. O que é lógica? É começo, meio e fim. E o cérebro, ele é nosso, então ele responde ao nosso comando. A mente, só para a gente fazer uma discriminação, a mente, ela é a outra parte que a gente consegue articular dentro dela, mudar conceito, significado, mudar referências como princípio, moral, valor e crença. A gente trabalha tudo na mente, porque a mente é tudo que a gente herdou da nossa família, do ambiente que a gente viveu, das coisas que a gente assistiu no cinema e etc, que nos contaram, é onde a mente articula. Então a gente tem que saber que autoconhecimento é a fórmula do sucesso. Dá um exemplo prático. Eu estou entendendo o que você está falando, mas assim, eu estou pensando do que os psicólogos falam muito na autossabotagem, né? Eu quero uma meta, eu quero atingir lá. O cérebro está preparado para te preparar para aquilo, mas ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero. Eu quero, mas acho que não consigo. Então aí começa essa dificuldade, e aí é o autoconhecimento, né? Sim. Até onde eu posso até aqui está bom para mim, estou querendo a mais, não vou conseguir dar esse salto, né? Fala um pouco dessa autossabotagem, dessa composição em mente e cérebro. Sim, eu vou falar uma coisa até melhor. Nos meus estudos eu descobri um negócio que me tirou muito peso de algo, porque assim, quando a gente toma uma decisão, então eu quero uma meta. Quando a gente toma uma decisão de querer algo,
e a gente começa a se movimentar para isso, existe uma força de resistência à mudança que chama homeostase. Quando a gente entende o que é a homeostase, a gente é libertador. Por quê? Tudo tem homeostase, então o nosso organismo tem homeostase. Se a pessoa bebe demais, ela sobrecarrega os órgãos que eles vão tentar dar suporte e para voltar para uma homeostase. Então o que é uma homeostase? É o equilíbrio. Apesar de você não gostar da palavra, o equilíbrio ele é importante, porque ele volta a uma base. E como que a gente sabe o que é o equilíbrio? O equilíbrio, então, por exemplo, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de algo que eu não fazia e que agora eu resolvi fazer. Então vamos dar um exemplo de exercício físico, né? Eu não fazia, então faz 10 anos que eu não faço exercício, e a minha homeostase, que é a minha rotina, está na base de hoje para trás. Então, eu não tenho exercício na minha rotina. Eu decido o que eu vou fazer. Enquanto eu estou decidindo, não existe força de resistência no pensamento. O pensamento é livre. Então, eu estou articulando, pensando, decidir. Vou fazer amanhã. É a decisão do final do ano. Ano que vem vai ser... Exato. Então, vou fazer amanhã. Quando eu começar a me comportar para ir fazer o exercício, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a roupa, né? Vou pegar o tênis. A hora que eu pegar esse tênis, agora a homeostase vai entrar em ação, porque eu não pego o tênis, eu nem uso o tênis, aí ela vai usar os meus pensamentos contra a minha tomada de decisão, criando resistência à nova função que eu vou estar colocando na minha vida. Então, por exemplo, esse tênis está velho, né? Pode dar problema na coluna. Puxa, é verdade, então eu vou primeiro no shopping. Pronto, adiei, não vou fazer, e a homeostase vai ganhando força. Então, a homeostase, ela não é contra a gente, ela só está testando o quanto a gente quer. Ela é uma força coadjuvante do cérebro para perigo. Então, isso não tem na vida. Por que você quer colocar? Então, vamos ver o quanto você quer. Porque depois que você insiste e entra esse novo comportamento, é ela que mantém. Então, a homeostase, todo mundo fala mal dela, para quem conhece, mas a verdade é que ela é uma força que ela está testando o quanto você quer e ela também está vendo se isso que você decidiu é bom o suficiente. Acho que você foi no cerne da questão, o quanto que você quer, porque parece que quando a pessoa decide realmente, não, eu quero e vou, 50% já está pronto, né? Porque ela realmente decidiu. Agora, às vezes, ela olha o projeto dela e ela olha o final e volta para trás e fala, não sei se é bem isso que eu quero, né? Não sei se eu quero estar nessa situação, eu não sei se eu quero enfrentar todos esses desafios. Aí começa um pouco de receio. E aí o cérebro fala, mas você quer ou não quer, né? E aí a coisa não anda, né? Então, acho que a partir daí é muito complexo. Eu tenho um livro que talvez vocês conheçam, que ficou famoso também, que chama Garra, né? De uma psicóloga. E aí ela começa a palestra dela, os pais falam assim, mas por que os filhos têm tanta garra e vão até o fim, estudam tudo? Ela fala, não tem essa resposta, a gente estuda isso há muitos anos, a gente sabe que a garra é o que faz, não é a inteligência, não é uma série de fatores. Aquele menino que tem garra, ele entra naquele colégio militar mais difícil, que é um dos exemplos que ela dá no livro, e vai até o fim. E uma boa parte desiste pelo caminho. Só aqueles que têm muita garra, que a gente testou e viu que eles têm garra, é que vão até o fim. Porque eles estão determinados e ela define garra como um comportamento que vai de médio e longo prazo. Não é uma coisa que começa amanhã e termina, né? É a capacidade de ter a disciplina de manter no médio e longo prazo um ritmo. Como passar num concurso, frequentar um colégio difícil e passar na faculdade, né? Então, é realmente complexo, mas a gente conversando sobre isso, né, Rodrigo, a gente vai entendendo e desmembrando aos poucos. Ela falava aqui, antes de chamar o intervalo, eu queria voltar para você, dizendo primeiro que eu acho que esse debate, no momento em que a gente está falando muito sobre inteligência artificial e que os dados ficam cada vez mais fáceis, a questão emocional tem que ser muito estudada ainda, né? Eu acho que debates como esse vão ser recorrentes, porque a racionalidade, a gente tem os dados muito fáceis, no Google, na inteligência artificial, mas o emocional é difícil de tratar. E na empresa, então, são muitos os obstáculos. A gente precisa trazer letramento emocional para as pessoas, né? A gente precisa aprender a dar nome para as coisas que a gente sente, porque a gente confunde muitas vezes medo com frustração, felicidade com euforia, alegria com felicidade. E são coisas que são importantes a gente. Parece que é muito distante, mas quando a gente trabalha com esse letramento emocional, você consegue falar de autoconhecimento,
né? Você consegue entrar, fazer esse ajuste da homeostase emocional, que pra gente, quando a gente fala de felicidade e neurociência, pra gente a felicidade ela está na homeostase. Quando você está nesse equilíbrio emocional dos neurotransmissores, dos hormônios todos. Então, assim, dentro de uma organização é a mesma coisa. Quando você tem que pensar que os departamentos eles têm que estar em homeostase, que a liderança tem que estar... Cada líder tem que estar em equilíbrio com o propósito maior dessa empresa quando ela coloca uma meta de crescer, né? Quando você falou agora assim, às vezes as pessoas no decorrer do processo elas falam, puxa, não era bem isso que eu queria. Porque, então, um dos exemplos, inclusive, que o Sean Achor dá, que é um dos grandes nomes da psicologia positiva, ele fala dos três círculos do Zorro. É assim, primeira coisa que você tem que fazer, e aí isso pode ser para a pessoa ou para uma organização. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, toma consciência, primeiro circulinho aqui, toma consciência daquilo que você quer. O que eu quero? Depois disso, você vai se apropriar dessas coisas todas. Para eu conseguir aquilo que eu quero, o que eu tenho que pensar? Quais são os recursos que eu preciso desenvolver? Depois disso, você vai começar a montar isso nas pequenas e grandes metas para você chegar nesse lugar. Quando você começa nessa terceira roda, a começar a fazer essas pequenas e médias metas que você tem para alcançar, você começa a perceber que, de repente, não era bem aquilo que você queria. Que o trabalho que você vai ter que ser um outro tipo de trabalho que você vai ter que desenvolver. Que talvez você não esteja... O medo que você esteja sentindo naquele momento é porque você está despreparado. Então, você vai ter que falar assim, puxa, eu estou sentindo esse medo aqui. Da onde ele vem? Talvez ele venha do meu despreparo. Então, você tem que readequar a sua meta para poder estudar mais, se preparar mais e poder fazer com que, então, a sua consciência, seja ela pelo olhar emocional ou pelo olhar neurocientífico, que ela consiga te ajudar, não ser o seu sabotador, como você citou agora há pouco. Isso no nível do indivíduo ou da organização e de uma cidade. Tudo passa pelo mesmo viés. Sim, e a gente, para conquistar este estado que a gente está tratando aqui dentro do Janeiro Branco, que é da questão da saúde mental, que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem diversas iniciativas, como eu citei no começo do programa, uma frente parlamentar, tem a Comissão de Saúde, tem leis, né, em relação ao Janeiro Branco e muitas outras sobre depressão também, né? Mas eu vou voltar aqui com a definição da OMS sobre saúde mental. Um estado de bem-estar em que a pessoa percebe suas próprias habilidades, que a gente falou aqui, perceber as nossas habilidades, consegue enfrentar situações estressantes, que são todos os dias, né, que a gente tem que enfrentar, que são comuns nas rotinas diárias e é capaz de ter uma vida ocupacional produtiva, né? E a gente fala aí do burnout, de tanta coisa, né? Então eu acho que esse é um tema que é recorrente aqui e a gente sempre vai trazer especialistas para a gente entender. É complexo? É complexo. Mas se a gente, com esse aprendizado, for dando pequenos passos, ao longo da nossa jornada e das nossas metas, acho que a gente pode evoluir bastante. Eu vou para um rápido intervalo e depois do intervalo eu vou saber deles aqui essa questão das metas de 2024. Como é que a gente estabelece metas mantendo minimamente a nossa saúde mental? Volto já. Estamos de volta no Alesp em Pauta. Janeiro Branco é um mês dedicado aí à promoção do bem-estar, da saúde mental de todos nós. Como a gente precisa disso, né? A gente viveu aí um período de pandemia, muita ansiedade. Aliás, a gente estava falando aqui no intervalo sobre ansiedade com os nossos convidados aqui, que são especialistas, e a gente está tratando de meta. E eu vou voltar aqui com a Ana Cláudia. Ana, quando meta necessariamente tem que ter ansiedade ou dá para eu, como a gente conversava aqui com o Rodrigo, vou construir uma casa? Não necessariamente eu preciso ficar com medo de que não vai dar certo, né? Tenho que ir com mais confiança, é por aí? A verdade é que a meta tem que ser um planejamento a longo prazo, né? A gente não vai conseguir de imediato realizar. Então, só que dentro desse planejamento, que nem o Rodrigo estava falando, pode ser que existem intempéries no caminho, pode ser que as coisas mudem e tal. E é isso que você precisa ter, essa capacidade de lidar com essa frustração, de não dar certo. E se você entender que
fazendo pergunta, você vai conseguir trazer para a racionalidade, porque se você deixar a emoção, então vamos só explicar um pouco a emoção. A emoção, ela é uma reação automática, né? Então ela está dentro do sistema límbico, que é uma porção do cérebro responsável pelas emoções. Então todo estímulo que eu vejo fora, automaticamente eu tenho uma emoção. A gente herdou dos bichos, os bichos também têm a emoção, né? Então o gato, se ficar acuado, ele vai tentar fugir, mas se você acuar mais, ele vai te avançar. Então a gente também tem esse sistema nervoso central de luta e fuga. Então, ele chama sistema nervoso central autônomo. Ele funciona independente da gente querer ou não. Agora, o tempo que eu fico na resposta emocional é escolha. Então, por exemplo, aconteceu dentro do meu planejamento uma coisa que não aconteceu como eu imaginava. Se eu ficar lá, puxa, que droga, que saco, não tenho sorte, toda lamentação, o tempo que eu ficar lamentando que deu errado, o meu cérebro responde a esse comando de voz como escolha. Então, como eu escolhi ficar na lamentação, ele vai pegar do mundo atual ou da minha galeria, da minha história de vida, todas as coisas ruins que eu vivi para eu continuar me lamentando. Entendi. Ô, Rodrigo, nesse ponto a psicologia positiva pode ajudar, né? Em vez de lamentar. Então, na verdade é o seguinte, porque a lamentação também faz parte da vida. Mas o que a gente está falando, o que ela falou que é assim, a gente chama isso de espiral descendente. Né? Você assim, ai, não deu certo, minha vida não funciona. Ó, vida ao azar, né? Quem então acontece, tem uma hora que vídeos. você tem que trazer para a consciência, você tem que voltar para o tempo presente e falar assim, tá bom, o que eu posso aprender com essas coisas? Aonde é que eu posso criar soluções para eu crescer? Como é que eu posso me desenvolver e conseguir construir, como a gente estava falando, uma casa agora muito mais segura do que eu estava construindo antes? Né? Então a gente também pode aprender com a presença das emoções negativas. A gente não... Né, mas, falar. Rodrigo, veja que ele fez pergunta. Então é sobre a pergunta que você usa a razão. Então, por exemplo, para sair, quando ele fala desse mecanismo, ele está falando de algo que você tenha consciência do problema e começa a fazer pergunta. A hora que você faz pergunta, você gera dúvida. A hora que você gera dúvida, você usou a razão e não a emoção. Esse que é o... É isso que é o fantástico. Mais uma vez, e a presença da emoção, ela também não é negativa, ela também é importante, porque o racional e o emocional faz parte do ser humano. Né? Faz parte da homeostase do ser humano, onde você equilibra Rodrigo, já que a gente está falando de racional e emocional, e estamos falando de meta e de saúde mental, geralmente você coloca uma meta e aí os profissionais dessa área eles falam, olha, você divide a meta, né? Porque você vai construir uma casa, primeiro você tem que comprar o tijolo, depois você vai contratar o pedreiro, então divide, coloca as datas e tal. A gente faz tudo direitinho, divide, coloca as datas, tal. E a coisa atrasa, e a coisa não vai, e a gente sabota. Então o componente emocional parece que ele é muito importante, né, para você fazer essa meta andar, né? Olha, eu vou falar, acho que a flexibilidade e a virtude da moderação, ela tem sido muito importante para a gente nos tempos atuais. Mas assim, existem alguns estudos que falam que as pessoas mais flexíveis são as pessoas que encontram mais sorte na vida. Por que isso? Né? Não é uma questão mística. É porque a pessoa que ela é mais flexível, ela acaba se abrindo para mais oportunidades. Ela não fica estanque numa ideia. Então, eu acho que quando a gente se propõe, inclusive, a montar um planejamento, é importante você colocar no de frente para trás ou de trás para frente, você ter espaços para a flexibilidade, porque isso também vai acabar criando para você a oportunidade de você criar coisas diferentes e melhores no meio do caminho, você mudar de ideia, porque a gente pode mudar de ideia. Né? Quando a gente começa a criar coisas, a rigidez, ela não combina muito com saúde mental, né? Então, mas só complementando, o que ele está dizendo tem muito a ver com não necessariamente sabotar. Exato. Porque isso pode ser algo que aconteceu fora, e aí quando faz a pergunta, você treina com isso a sua autopercepção, sua capacidade de se perceber. E quando você se percebe, você se autorregula. É o que ele falou. Então dá para ser mais leve, dá para ter mais flexibilidade. Eu acho que quando você tem rigidez, é muito mais fácil na rigidez você se auto-sabotar. Sem dúvida. Né? Porque o que acontece? Você coloca aquilo de um jeito tão estreito para você, que chega uma hora que o seu corpo não aguenta, que sua mente não aguenta.
Então, voltando para a questão, seja do indivíduo ou da organização, de tudo mais, né? Existe uma cultura atualmente que fala assim, enquanto as pessoas dormem, vá trabalhar. Né? Isso é muito nocivo para a saúde mental das pessoas. As pessoas precisam dormir. Quando elas forem montar um planejamento para a empresa dela e para elas têm que montar um espaço onde ela consiga dormir, onde ela consiga ter espaço para fazer atividade física, onde o colaborador dela também tem espaço para tudo isso, para que o fornecedor dela também tenha espaço para tudo isso, que você vai fazendo isso em rede, em cascata. Quando você monta um planejamento para a sua organização, onde você quer que ela seja um lugar bom para trabalhar, né? Você tem que pensar em todas essas camadas, porque senão não acontece a homeostase dentro da organização, assim como não acontece a homeostase dentro de um organismo, né? E aí, vou usando o exemplo da corrida e do tênis que a Ana trouxe lá atrás. Eu tenho que correr todos os dias. Vai chegar o momento que a primeira pedrinha que entrar no seu sapato, vai falar assim, não posso mais porque machucou o meu pé. Né? Porque você tem que fazer todo esse processo de criação de tudo aquilo que você tem como base, para aquilo que você criou como objetivo na sua vida, até você criar isso tornar hábito, depende de afetos que te afetem positivamente. Né? Não é só você fazer isso na base da autopunição de chicote. Você tem que ser afetivo com você e com as pessoas todas que você quer levar para essa transformação e para o alcance dessa outra meta. Rodrigo, há long time ago, há muitos anos, eu li um livro que chamava Primeiro Quebre Todas as Regras, e ele dizia o seguinte, né, o Instituto Gallup americano, ele fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão que é o seguinte, a pessoa que é bom numa coisa, não adianta você, já que você trabalha com equipe, ele falou, olha, não adianta a pessoa, na época eles usavam o exemplo de digitar, você pega uma pessoa que digita, sei lá, 500 caracteres por minuto e o outro digita 3.000. O que as empresas fazem? Pega aquele que digita 500 e tenta fazer com que ele chegue a 3.000. Ele falou, não vai adiantar. Porque o que digita 3.000, ele pode chegar a 10.000. E o de 300, ele não vai chegar assim. Porque ele tem talento para aquilo. Que é uma questão recorrente e ele faz com facilidade. Então, eles caminham muito nesse sentido de achar o talento de cada um e fazer e potencializar aquele talento dentro da empresa. E não chegar para uma pessoa, não gosto de cozinhar. Não, mas você vai ter que cozinhar porque você está aqui nessa função, né? E a pessoa não vai. Você tenta trabalhar disso, né, nesse trabalho que você faz dentro da psicologia positiva, de potencializar o talento individual? O trabalho, basicamente, da psicologia positiva dentro de uma organização é fazer com que as pessoas consigam usar os seus talentos, usar as suas forças. Porque a partir do momento que ela consegue usar as suas forças, ela consegue nutrir comportamentos mais virtuosos, que para a filosofia, o caminho virtuoso é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então a gente sempre, querendo ou não, a gente vai voltar para esse lugar, né? Então assim, dentro de uma organização, a pessoa ela consegue florescer, consegue estar num estado virtuoso, consegue entregar o melhor quando ela está usando os seus talentos, as suas forças, as suas qualidades. Não significa que em algum momento da sua experiência profissional ela não vai ter que fazer alguma coisa que ela não goste. Faz parte da vida, em algum momento a gente dá um tropeção numa pedra e fala assim, que chato. Né? Faz parte da história. Então a gente não, a psicologia positiva não quer ficar colocando lentes cor-de-rosas na vida. Não, a gente tem que olhar para as situações e ver como que a gente consegue se desenvolver a partir disso. Então assim, dentro de mais uma vez, quando você tem uma equipe e você consegue identificar cada uma daquelas pessoas com suas qualidades, você gera senso de pertencimento. A pessoa se sente acolhida dentro daquele espaço, se sente respeitada e tudo isso vai trazendo um conforto, e isso não é zona de conforto, traz um conforto para ela poder ter segurança psicológica para trabalhar e para exercer os seus talentos, inclusive para poder fazer perguntas, né? Ela não ter medo de fazer uma pergunta, mas por que é desse jeito? Quando você tem uma liderança afetiva e positiva, ela está aberta para perguntas, para poder, inclusive, quando ele desenha uma meta, para a gente não perder o foco, a nossa meta, que falar de meta, né? O líder, quando ele cria uma meta para a empresa, é importante ele também saber que aquelas pessoas todas que estão junto com ele podem lhe fazer perguntas. E podem ajudar, talvez, a acelerar esse processo de crescimento. Então, quando eu falei lá atrás sobre a questão da flexibilidade, ela cabe em todos os lugares, para uma organização, para um estado ou para uma casa. Né? Aí tem um outro ponto também. Diga. Quando a gente se depara com uma dificuldade, o ideal seria realmente enfrentar.
Porque, às vezes, a gente não atinge as metas justamente porque a gente não quer passar pela etapa do aprendizado. Pode ser que esse enfrentamento é exatamente o que precisa acontecer para você desenvolver repertório, capacidade para evoluir naquela tarefa para chegar onde você quer. Chegar onde você quer tem um pouco a ver com esse, já que você é pesquisadora da área de neurociência, com um método exclusivo de mensuração de resultado. InLook, explica o que é. É assim que fala? É assim que fala. É assim que fala. O InLook, o que é a sigla, né? A gente usa a inteligência. A inteligência, ela é, como eu falei, ela é uma habilidade, que é tipo andar de bicicleta. Se você não sabe, você aprende. Quanto mais você anda, melhor você fica. E a inteligência, ela é uma habilidade de resolução de problema. Então, quanto mais problema eu resolver, mais rápido eu saio da emoção, porque eu faço a pergunta, como eu resolvo isso, e melhor mais organizado eu fico, porque eu já tenho uma habilidade de lidar com qualquer tipo de dificuldade. Então eu começo a desenvolver recurso e ferramenta e repertório para lidar com qualquer situação. E como o IN é de inteligência, que é isso que eu expliquei, o look é que quando você entende isso, você ganha uma liberdade única conquistada. Uma vez que você consegue desenvolver a sua capacidade de enfrentamento, lidar com a frustração, saber como é que você faz as perguntas para não ficar muito tempo vendida na emoção negativa. Quando você faz tudo isso, você é livre para andar por qualquer lugar e lidar com qualquer tipo de coisa e nunca mais, é tipo um upgrade no sistema. Não volta para trás. O cérebro, ele adora informação. E toda informação que faz sentido e ele consegue aplicar na vida, e isso gera uma solução que tranquiliza e que volta para o equilíbrio, ele vai adquirir e ele não perde mais. Então você não consegue fazer errado na comparação do que antes de como você reagia antes e como você reage agora. E tem uma outra coisa que é muito interessante, que doença emocional, ele é um recurso para o cérebro quando a pessoa se depara com algo que ela não consegue resolver. Então ela não tem recurso para lidar com aquilo. E aí o cérebro entende que ela não tem, e para tirar, eu falo que o cérebro não manda e-mail. Ele te adoece, porque como a gente está num coletivo, né? A gente vive numa sociedade, tem família, amigos, etc. Quando você adoece, alguém vai te socorrer. Então, claramente, quando a pessoa não enfrenta, não desenvolve recurso, não treina a autopercepção, ela não consegue se libertar das coisas do mundo. Por quê? Porque o mundo vai te dar dificuldade. Ele vai te dar situações que você não tem como controlar. Você controla dentro. Sim. Como você vai reagir, o tempo que você vai ficar nesse lugar e etc. Cada vez que você enfrentar algo, você cria uma ferramenta, um repertório novo, tudo. E isso vai te gerando segurança, mesmo no caos. Você está vivendo um caos e você está lidando... Que agora, só fazendo uma ponte com o caos, a gente estava conversando aqui, né, no intervalo, e falando exatamente sobre isso, né? Como é que você diminui a ansiedade? Né? A ansiedade é ansiar pelas coisas, bacana, mas a ansiedade que transtorna e transborda e te paralisa, ela te adoece. Então, como é que você faz isso? Eu posso pôr a minha meta, colocar ela lá na frente, e a cada situação que eu for vivendo, eu vou quadro a quadro, fazendo pergunta, por que deu certo, o que não deu certo, como que eu resolvo isso, o que eu preciso me capacitar para enfrentar isso, e eu vou quadro a quadro com isso. Só que, onde que está o segredo do sucesso? É que a consciência de você estar vivo, você só consegue se você prestar atenção, por incrível que pareça. Então, é muito comum a gente ver pessoas comendo olhando o celular. Pessoas indo no banheiro levando o celular ou em algum tipo de tela. As pessoas não estão conectadas com a experiência da vida. Então, o cérebro, ele já tem uma pesquisa que prova que você melhora o sistema imunológico se você pôr consciência nestas coisas que você precisa fazer. Porque o cérebro já te recompensa com enzimas de prazer a cada vez que você vai no banheiro, você vai fazer xixi. Se você prestar atenção, na hora que você acaba de fazer, você tem um alívio, e esse alívio não é só alívio porque você fez o xixi, você tem também um prazer naquilo. Você sente a felicidade. Então, para o cérebro, felicidade
é necessidade básica sendo sanada. Comer quando tem fome, fazer xixi, cocô quando tem vontade, beber água quando tem sede. Então, essa é a base que para ele é felicidade. Todo o resto a sociedade construiu. Trabalho, dinheiro, conquista, a sociedade construiu. Mas para o cérebro, o nosso corpo ainda é o mesmo corpo do homem da caverna. É um pouco, né, Rodrigo, de curtir um pouco o caminho, né? Vendo vídeos esses dias, né, um menino perguntava para as pessoas mais velhas, né? Olha, se você visitasse você quando era novo, né, que conselho você daria? E recorrentemente é aquilo, né? Prestar mais atenção nos relacionamentos, não adianta sair correndo atrás do dinheiro com tudo, né? E botando as metas e ficando estressado e ter um infarto e não viver a vida, e prestar atenção nas boas coisas. O mindfulness, que está muito em voga, que a gente citou aqui, né? Tem até uma historinha que eu gosto, que ele disse que perguntaram, é ficção, né? Mas é assim, perguntaram para o Napoleão Bonaparte, o que você quer, Dom? Ele falou, não, eu vou para a guerra e depois, porque eu vou conquistar o país e depois eu vou conquistar outro, depois vou conquistar a Europa e depois o mundo inteiro e depois. Aí, depois eu conquistar o mundo inteiro, eu vou conquistar mais e depois. Depois eu vou aceitar e descansar e ser feliz, né? Aí o cara fala, por que você não começa pelo fim, né? Não precisa fazer tudo isso, né? Assim, a gente vai com aquela ansiedade de conquistar tudo e perde um pouco desse caminho, que é o que você está falando, que é tão importante e que a gente agora está começando a se aperceber melhor. Então, metas importantes, mas com equilíbrio, né, que a gente começou falando no programa, ponderação, enfim. Mas, Rodrigo, a gente está caminhando para o final. Eu queria que vocês dessem uma mensagem para os jovens, para as crianças. Né? Estava lendo esses dias a questão, claro, no Brasil, a garotada quer muito ser jogador de futebol, quer ser um astro pop, né? E eu estava vendo um cientista falando como que na China ali, eles estão dando tanta atenção para os cientistas, né? Os cientistas são recepcionados como se fossem grandes jogadores de futebol, né? E a turminha lá se mira nesses grandes cientistas, nesses estudiosos, e querem ser isso. Então, é um pouco da cultura de cada país, né? E claro que se você, ao longo do caminho, você não conseguiu ser um grande jogador de futebol, você pode se frustrar. Então, acho que é bom a gente dar uma mensagem para a juventude, para o jovem, por que eu vou ser? Primeiro que hoje em dia não precisa ser uma coisa para o resto da vida, né? Hoje eles vivem em etapas diferentes, vão estudando coisas diferentes, fazendo projetos diferentes, vão viajar ao mundo, não precisa ser mais aquilo, eu vou ser aquilo tudo. Mas para ter aquele cuidado, para não se frustrar, para ter aquelas suas metas importantes, às vezes não se vê no pai ou na mãe, né? Ninguém pode dar o que não tem. Se o pai e a mãe não podem dar, é porque não pode dar nem de experiência, nem talvez de recurso, né? Mas o sonho, pode sonhar à vontade, e tem que ter um sonho que acho que é a partir daquilo que você se conhece, né, Rodrigo? Falei demais, agora é com você. Não tem problema. Eu acho que assim, a primeira coisa que as crianças precisam fazer, e isso é um cuidado dos adultos, permitir com que as crianças e os adolescentes sejam crianças e adolescentes. Né? O contato muito grande com as telas faz com que eles não desenvolvam partes importantes do seu cérebro, que é a questão da relação, das relações humanas, né? A parte da criatividade, a parte lúdica, que ela vai ser fundamental se eles querem ser bons, porque a gente vai precisar de bons líderes lá na frente. Então, para ser um bom líder, ele tem que ter uma percepção emocional, uma empatia desenvolvida muito grande pelos outros, né? E quanto mais a gente está na tela, a gente se distancia dessa parte humana que é tão importante para a gente. Então, pais e mães de crianças e adolescentes, estimulem os seus filhos a irem brincar de bola, brincar de amarelinha, e fazer nada também é importante para o cérebro poder descansar. Agora, para eles, a grande dica é: acreditem e nutram suas qualidades e acreditem em vocês, né? Porque quando a gente começa a se comparar com o outro, a gente deixa de oferecer o melhor que a gente tem. Você falava sobre isso, né? Sobre a equipe que você tem, uns com outros talentos e outros com outros talentos. Você é um ser humano único, você é uma pessoa única, e é isso que vai fazer com que você encontre um lugar especial no mundo. Quando você vai tentar repetir o que o outro faz, com certeza você não vai ser o melhor. Você pode ser o melhor, você dedicando tempo às suas qualidades e às suas emoções. Eu acho que essa é a grande dica para crianças e adolescentes, mas isso começa muito com o pai e com mãe.
né, que precisa também reconhecer a individualidade dos seus filhos e abrir espaço para eles poderem serem crianças e adolescentes, não apenas condutores de máquinas. Rodrigo, como é que as pessoas te acham aí na rede social? Tá? É @Rodrigo de Aquino, em todas as redes. Rodrigo de Aquino, Rodrigo de Aquino. Rodrigo de Aquino. Isso no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes. Muito bom. Vai lá dar uma olhada no trabalho dele, né, que colaborou aqui com a gente. E também a Ana Cláudia, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? É anaclaudia.eita. Eita. Eita. Eita de eita mesmo, E-I-T-A. É. Ah, que legal. Ana Cláudia. Eita. Eita. Ana Cláudia, encerrar com você a sua mensagem para as crianças, para os adolescentes, para os pais, em relação a metas e sonhos. Uma coisa importante, a cada vez que você se frustrar, pense o que aquilo te incomodou. Porque o que incomoda, controla. Então, se eu ficar muito preso nas coisas ruins que eu sinto do mundo, eu vou começar a achar que realmente o mundo não é um bom lugar para eu habitar. Porque o cérebro, ele é convencido até de fazer coisas contra ele. Né? O burnout, ele é isso, o suicídio, ele é isso. Então as pessoas vão olhando a parte ruim. Então acho que o maior treino deveria ser o que a pessoa ficou frustrada, ela entender qual é o tamanho daquilo, qual a proporção disso e saber que o autoconhecimento ele é primordial porque você vai viver com você o resto da sua vida. Então nada melhor do que você se conhecer. Né? Sim, sim. Muito bem. Obrigado, meus convidados aqui por participar. E olha, se você gosta do trabalho realizado aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo em relação ao Janeiro Branco, tem muitas iniciativas, a gente tem uma frente parlamentar sobre isso e a gente hoje tratou aqui de metas, mas também de saúde mental. E a respeito da saúde mental, nós temos, por exemplo, a lei do deputado Gil Lancaster, que é 16944/2019, que fala da Semana de Prevenção e Combate à Automutilação. Nós temos a Lei 17300, de autoria da deputada Marta Costa e do PSD, que estabelece o Programa de Prevenção de Violências Autoprovocadas. São muitas leis, são muitos debates, a frente parlamentar. Então venha participar juntamente com o seu deputado aqui na Alesp, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima edição.